Fala pessoal, nós vamos inaugurar hoje, no nosso estudo da Lei Orgânica Municipal, um novo capítulo, que é das competências do município, o capítulo 3 da Lei Orgânica Municipal. E lá no artigo 14, a gente começa o nosso estudo pelas competências privativas do município, que compete somente, exclusivamente, ao município de Casimiro de Abreu. É um rol extremamente grande, de 36 incisos, explicando detalhadamente cada competência exclusiva, privativa do município de Casimiro de Abreu. A gente vai aqui analisar um a um esses incisos, mas eu já adianto para vocês que é um rol extremamente grande, e isso precisa ser lido repetidas vezes por você que vai fazer esse concurso, porque é comum nos concursos caírem pegadinhas dessas competências. Eles vão lá e trocam apenas uma palavra ou outra com significado diferente e aí induz você a errar. Então tem que estar muito atento e entender bem a essência do que é competência privativa do município de Casimiro de Abreu. Vamos lá? Preparei aqui uma colinha. A gente tem aqui, no artigo 14, vocês podem acompanhar aí comigo. O primeiro inciso diz que é competência privativa, lembrem-se disso, do município de Casimiro de Abreu, privativa exclusiva. Inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Atenção aqui, interesse local é interesse do município. Não é interesse da região, não é interesse do estado, é interesse do município. Então a competência de legislar, como vocês estão vendo ali, sobre assuntos de interesse do município é exclusiva de Casimiro de Abreu. Inciso 2, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Aqui o município pode regulamentar ou até mesmo criar leis, sobre assuntos federais ou estaduais que couberem ao município dentro da sua competência privativa. Inciso 3º, elaborar o plano plurianual e o orçamento anual. Todos os anos o município, através da prefeitura, cria a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é enviada para a Câmara para aprovação. E isso é o orçamento que o município vai ter no próximo ano e é o que o prefeito tem que seguir no próximo ano da sua gestão. E o plano plurianual é um plano já mais a médio prazo, na verdade, onde a prefeitura vai delimitar suas ações, e os seus interesses do município para os próximos anos da gestão. Então, quem tem competência para elaborar o plano plurianual e a lei orçamentária do município é o município. O Estado e a União, o deputado federal, o governador, o presidente, ninguém pode interferir ou elaborar a lei orçamentária do município e o plano plurianual do município. Essa competência é exclusiva do município de Casimiro de Abreu. Instituir e arrecadar é um inciso 4º. Os tributos municipais, a gente vai ver todos esses tributos mais para frente, tá? Bem como aplicar suas rendas, ou seja, aquilo que arrecadou através dos tributos municipais e de outras fontes de renda, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Ou seja, a competência de instituir, arrecadar e gastar as verbas que o município tem é do município exclusivamente essa competência. Mas tem a ressalva aí, que sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas, porque o município não presta conta só dentro do município. A prefeitura não presta conta só para a Câmara. A prefeitura também deve prestar conta para o Tribunal de Contas, que é um órgão do Estado, ou seja, sai da esfera municipal. Mas a gente deve deixar claro que instituir, arrecadar e gastar as verbas, dentro do que a lei municipal, a estadual delimitam, é competência exclusiva do município. Mas ainda assim, ele tem que prestar conta para órgãos exteriores do município também, tá bom? Inciso 5. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Aqui a gente pode dar exemplo, por exemplo, de valor de táxi, de passagem de ônibus, de van. Isso é competência do município. A fixação do valor, a fiscalização e a cobrança. Cobrança desses serviços, por exemplo, normalmente é feita por concessão, ou seja, são empresas privadas que recebem a concessão do município para essa atuação. Mas é competência do município atribuir o valor, fiscalizar e cobrar essas tarifas de maneira direta ou indireta nos casos das concessões, ok? Inciso 6º, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Isso é o que a gente estudou ali atrás a respeito da divisão do município. A gente sabe que a criação de a criação de distritos, bairros e vilas é competência exclusiva do município. Ressalvado que a lei determina, mas é o município que atribui essa criação, a organização e a supressão, que é a extinção de qualquer distrito. 7º, dispor sobre organização, administração e execução dos serviços municipais. Ou seja, todos os serviços que são obrigatoriedades do município prestar
é também competência dele dispor sobre essa organização e administração dos serviços, como prestação, por exemplo, da segurança institucional, da segurança do patrimônio. A gente tem aí também os serviços de educação fundamental, saúde, atenção familiar, assistência social, serviços, né, de competência do município. A organização e a administração são de competência exclusiva do município também. Oitavo, dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos. A gente já estudou os bens públicos, são eles móveis e imóveis, que a gente viu lá atrás. E aqui a gente vê que dispor sobre a administração e utilização desses bens, dos prédios, das praças, né, dos bens móveis também, como veículos, equipamentos, computadores, tudo isso é de competência do município, é uma competência privativa que a gente está estudando. Nono, instituir o quadro, os planos de carreira e o regime único dos servidores. Aqui a gente trata do Estatuto dos Servidores e do PCCV também. Né, o plano de cargo, carreiras e salários e valores, né, como você preferir. Instituir esse quadro é competência do município. Instituir o Estatuto dos Servidores é competência do município. Não pode ter lei estadual que venha interferir diretamente no quadro de funcionários ou no Estatuto dos Servidores do município. Isso é competência privativa do município de Casimiro de Abreu. Perdão. Inciso 10º. Prestar e organizar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão os serviços públicos locais, inclusive transporte coletivo e que tem caráter essencial. Ou seja, aquilo que a gente falou lá atrás, o município tem que prestar esses serviços públicos por sua conta, né? Mas como ele, às vezes, na maioria dos casos, o município não consegue prestar esses serviços com excelência, ele faz uma espécie de concessão pública. E aí empresas privadas exploram esses serviços, né, que é fiscalizado, é atribuído pelo município, mas é executado por uma empresa privada, pelo regime de concessão. E isso é competência privativa do município, essa organização. Continuando aqui o nosso estudo do artigo 14, que trata da competência privativa do município, nós temos aqui o inciso 11, que diz manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Ou seja, pré-escola e ensino fundamental é de competência privativa do município, mas ele pode contar com a cooperação técnica e também a financeira, né? Ou seja, aportes financeiros do Estado e da União para o município executar esse serviço, mas é competência privativa do município, pré-escola e ensino fundamental. Inciso 12. Instituir, executar e apoiar programas educacionais e culturais que propiciem o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. Aqui a gente vê que esse primeiro cuidado, né, com a criança e com o adolescente, como vocês estão vendo aí, através de programas educacionais e culturais, é de competência exclusiva ou privativa do município e instituição. Inciso 13. Amparar de modo especial os idosos e os portadores de deficiência. Isso é competência privativa do município. A gente sabe que tem programas e também apoio financeiro da União, através do Ministério, e do Estado, através da Secretaria de Estado. Mas é competência privativa do município, esse cuidado especial. Inciso 14. Estimular a participação popular na formulação de políticas públicas e sua ação governamental, estabelecendo programas de incentivo a projetos de organização comunitária nos campos social e econômico, cooperativas de produção e multirões. Ou seja, é competência privativa do município estimular a população em geral a participar de políticas públicas, tanto na área social quanto econômica, através de programas específicos. Isso é competência privativa do município também. Inciso 15. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado novamente, né? Ou seja, o município tem a competência privativa de prestar, só que o município pode contar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Os serviços de atendimento à saúde da população, inclusive assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro, com recursos próprios ou mediante convênio com entidade especializada. Ou seja, aqui o município presta diretamente. A gente tem um hospital municipal, postos de saúde, que eles são competência do município, a gestão, mas pode existir cooperação técnica do Estado e também financeira do Estado e da União. E isso é muito importante e essencial para esse serviço ser prestado da melhor maneira.
Inciso 16. Planejar e controlar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo em seu território, especialmente na zona urbana. Aqui a gente vê a competência do município na organização, né, de todo o seu crescimento populacional. É o planejamento urbano. Né? E o controle através da prefeitura do parcelamento. O que é o parcelamento? É a divisão do espaço urbano do município, a criação de novos bairros, loteamentos, né? A gente vê condomínios que isso é competência da prefeitura, planejar e controlar isso, e fiscalizar também, que é o controle. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento, de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observadas as diretrizes da lei federal. Ou seja, a gente vê aqui que o município continua sendo competente exclusivamente para poder organizar dentro do seu território o crescimento populacional, o crescimento demográfico. A gente vê aí que surgimento de loteamentos, novas construções, novas ruas, tudo isso é competência do município estabelecer normas, criar leis para isso. Por isso que a gente tem o Código de Obras, o Código de Postura do município, para a gente poder seguir na hora de construir, de criar novos loteamentos, abrir novas ruas, né, fazer novas obras. Tudo isso deve obedecer que é competência do município legislar sobre isso. Inciso 18. Instituir, planejar e fiscalizar programas de desenvolvimento urbano nas áreas de habitação e saneamento básico, de acordo com as diretrizes estabelecidas na legislação federal, sem prejuízo do exercício da competência comum correspondente. Competência comum porque existem leis federais que tratam do saneamento básico, a obrigatoriedade do fornecimento de saneamento básico e algumas normas técnicas que leis federais determinam como deve ser o saneamento básico para todo cidadão. Faz parte daquele princípio que a gente estudou, do fundamento, né, da dignidade da pessoa humana e da cidadania também. A gente prestar serviço de saneamento básico para toda a população. E instituir, planejar e fiscalizar, né, esse tipo de programa de desenvolvimento, saneamento e pavimentação de ruas é de competência do município, tá bom? 19. Prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino de lixo domiciliar ou não, bem como outros detritos ou resíduos de qualquer natureza. A gente vê aqui que a lei orgânica estabeleceu que é competência privativa do município cuidar da limpeza das ruas, de cuidar da retirada do lixo domiciliar, aquele que a gente coloca aqui nos cestos, né, alguns têm, ou nos galões que a gente tem espalhados pela cidade, é a prefeitura que tem que fazer a retirada e quaisquer outros resíduos que a gente possa ter. A gente trata aqui de entulho, cortes de árvore, quando faz poda, corte, grama, a prefeitura tem que cuidar da retirada disso, segundo a lei orgânica determina, é competência privativa do município. Inciso 20, renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros. Ou seja, é o município que autoriza a abertura e funcionamento de empresas dentro do município. Porque toda empresa, para funcionar, precisa de um alvará, de uma licença, com algumas exceções, como a gente vê na Lei de Liberdade Econômica, mas quem decide sobre as licenças e os alvarás no âmbito municipal, dentro do município, é o município de Casimiro de Abreu, porque é uma competência privativa. Inciso 21, cassar licença que houver concedido, ou seja, aqui a gente vê que é a função do município, a competência do município, conceder. E aqui no inciso seguinte, também a competência do município, a competência privativa, cassar a licença que foi concedida ao estabelecimento cuja atividade venha a se tornar prejudicial à saúde, à higiene, à segurança e ao sossego e aos bons costumes. Aqui a gente tem várias finalidades para se cassar uma licença. Tem saúde, higiene, a gente entra aí para o âmbito da vigilância sanitária, a segurança, o sossego aos bons costumes, que a gente entra já para a competência da ordem pública municipal. Mas todas competências, atribuições do município, de maneira privativa. Inciso 22, ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, de serviços e outros, atendidas às normas da legislação federal aplicável.
A gente vê aqui o que a lei orgânica determina, que é competência privativa do município de Casimiro de Abreu fazer esse regramento das atividades urbanas, cuidando dos horários e dias de funcionamento das indústrias, dos comércios e também dos serviços prestados dentro do município de Casimiro de Abreu. Inciso 23. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do poder de polícia administrativa. Poder de polícia é o poder de fiscalizar e punir dentro do âmbito municipal. O município de Casimiro de Abreu tem esse poder de polícia. Então ele deve cuidar para manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício desse poder de fiscalizar e punir. Por exemplo, o município fiscaliza se você pagou o IPTU. Se você não pagar, através dessa fiscalização isso é apurado e ele te pune com a multa, com juros. O município tem que fiscalizar a sua obra. Se você não fizer a obra de maneira correta, o município te pune com uma multa, com o embargo da sua obra. Esses são exemplos do exercício do poder de polícia. Vamos agora para o inciso 24, que diz que é competência privativa do município fiscalizar nos locais de venda peso, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios, observada a legislação municipal. Isso aqui foi criado porque antigamente era muito comum a venda a granel de alimentos, mas isso não significa que a competência do município acabou. O município continua tendo a competência privativa para fiscalizar a venda de alimentos dentro do município. Aí a gente tem toda a fiscalização que é feita através da vigilância sanitária, nos mercados, lanchonetes e restaurantes. E porque isso é competência privativa do município. Inciso 25. Dispor sobre o depósito e venda através de leilões de animais e mercadorias apreendidos em decorrência de transgressão da legislação municipal. Ou seja, não foi cumprida a legislação municipal no que diz respeito ao cuidado, ao zelo, com animais, sejam eles quais forem. O município tem que dispor sobre depósito, ele legisla sobre o depósito, a guarda, a venda, através de leilões desses animais e de mercadorias também apreendidas, como a gente viu no inciso anterior. Se o município vê irregularidade na venda de mercadorias, ele pode apreender, se for o caso, pode ir a leilão, tudo isso. E a competência para dispor sobre esse tipo de atividade é do município. Inciso 26. Dispor sobre registro, guarda, vacinação e captura de animais, com a finalidade principal de controlar e erradicar moléstias, doenças de que possam ser portadores ou transmissores. Ou seja, a competência privativa do município, o cuidado com animais, a gente vê vacinação e captura, animais abandonados, animais de rua, e a prefeitura tem que fazer a guarda e a vacinação e o registro desses animais, porque isso é competência do município de Casimiro de Abreu. Inciso 27. Disciplinar os serviços de carga e descarga, bem como fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem nas vias públicas, nas ruas do município, inclusive nas vicinais, cuja observação seja de sua competência. Aqui a gente vê que é competência do município dizer aonde pode ser feita a carga e descarga, onde os caminhões que vêm trazer mercadorias, materiais para a nossa cidade, podem estacionar para fazer carga e descarga, em que horários, em que dias da semana, e também a prefeitura deve controlar a tonelagem, ou seja, a prefeitura deve fazer o controle de peso desses caminhões, porque o município conhece melhor do que ninguém qual é o peso que cada rua deve aguentar, que cada rua suporta, para que as ruas não fiquem esburacadas. Inciso 28. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização. A gente vê aqui mais uma competência privativa do município de Casimiro de Abreu, que é botar placa com nome de rua, velocidade, atribuir mão única, contramão nas vias, decidir o tráfego, como vai fluir pelo município, sinais de trânsito, velocidade máxima, área de estacionamento, tudo isso é o município que tem atribuição de fiscalizar, de executar e de manter. Inciso 19. Regulamentar
a utilização das ruas públicas, logradouros são ruas públicas, e especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada obrigatória de transporte público, ônibus e van. Ou seja, é o município que regulamenta a utilização das ruas, como elas vão ser utilizadas, de que dias, de que forma, em que velocidade, e vai tratar também especialmente de onde vão ser colocados os pontos de ônibus e van, aonde os ônibus e as vans podem parar para embarque e desembarque de passageiros. É o município exclusivamente que decide sobre isso. Inciso 30. Fixar e sinalizar zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em condições especiais. Ou seja, a gente tem, por exemplo, próximo a hospitais, não pode fazer o uso de carro de som, de buzina, né? Próximo a igrejas, escolas. E quem decide isso é o município, exclusivamente, porque é uma competência privativa do município de Casimiro de Abreu, como a gente está vendo aqui no inciso 30 da lei, do artigo 14 da Lei Orgânica Municipal. Inciso 31. Regular as condições de utilização dos bens públicos de uso comum. A gente estudou lá no início quais são os bens públicos. São eles móveis e imóveis. De uso comum são praças, prédios públicos, né, que o cidadão tem acesso para poder ir lá fazer um requerimento, tirar uma certidão, fazer um pagamento. A gente sabe que regular a condição de uso desses bens é competência do município. Os horários de funcionamento, os horários de atendimento ao público, né? As praças, a conservação, como vai ser usada, se pode andar de bicicleta numa praça ou não, é o município que tem competência para decidir sobre esses temas. Inciso 32. Regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir e autorizar. Ou seja, tudo isso, quem pode fazer sobre esses temas é o município de Casimiro de Abreu. Sobre que temas? Vamos lá. O serviço de carro de aluguel, que é a linha A, inclusive o uso de taxímetro. Ou seja, a gente vê aqui que locação de veículo ou táxis na cidade, Uber, é competência do município essa fiscalização desse serviço e atribuição das normas. A linha B, os serviços funerários e os cemitérios são competência do município legislar, fiscalizar esses serviços e às vezes até fornecer também. Os serviços de mercados, feiras e matadouros públicos. Ou seja, a gente tem ali a feirinha em Barra de São João, na Praça das Primaveras, e aqui em Casimiro, na Praça do Centro. O funcionamento é competência do município, né? E se a gente tivesse aqui mercados populares, também seriam de competência do município fiscalizar, gerir, administrar sobre esses temas. A linha D, os serviços de construção e conservação de estradas, ruas, vias ou caminhos municipais. Ou seja, a gente vê que é competência do município conservar e construir ruas, estradas, vias ou caminhos, né? Estradas até de chão. O município tem que manter elas minimamente circuláveis para nós, cidadãos de Casimiro de Abreu. A linha E, os serviços de iluminação pública, são eles de competência do município. A iluminação pública é a iluminação de ruas e praças. Tá? A linha F, a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal, ou seja, dentro do âmbito do município. Qualquer propaganda que é colocada à vista pública, né, à disposição do olhar de qualquer um que passe em vias públicas, em prédios públicos, é competência, sim, do município fiscalizar e cobrar taxa sobre isso, se assim ele decidir. E vamos lá para o inciso 33. Fixar os locais de estacionamento público e táxis e demais veículos. Então a gente vê aqui que é o município que decide aonde que a gente pode estacionar. Na rua X não pode haver estacionamento, normalmente por ser muito estreita. Na outra rua a gente tem estacionamentos na diagonal, estacionamentos na perpendicular, estacionamentos em paralelo. E aí é o município que decide onde a gente pode estacionar. Se vai cobrar estacionamento, né, nas vias públicas, que a gente tem alguns municípios que tem estacionamento rotativo. E é o município também que decide onde os táxis podem parar, fazer as suas paradas para os clientes poderem buscar esse serviço. Aqui em Casimiro a gente tem ali na rodoviária,
na Praça do Centro, né? É o município que decide aonde isso vai acontecer, porque é competência privativa do município. Isso não é decidido por lei federal ou estadual. Inciso 34, estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive a dos concessionários. Ou seja, o município de Casimiro de Abreu decide a respeito das servidões administrativas para a execução dos seus serviços, né? E também dos serviços dos concessionários, das empresas de ônibus, da empresa de fornecimento de água, da empresa que fornece energia elétrica dentro do âmbito municipal. O município estabelece essas servidões administrativas. O inciso 35, ele diz que é competência privativa do município adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação. Ou seja, é competência, só o município pode decidir sobre a aquisição de bens, de que forma vai ser feita, né, para integrar o patrimônio do município, e também que isso pode ser feito por meio de desapropriação. Desapropriar uma área, né, um imóvel, também é competência do município decidir sobre isso. E o inciso 36, que é o último, diz que é competência privativa do município assegurar a expedição de certidões quando requeridas as repartições municipais para a defesa de direitos e esclarecimento de situações. Ou seja, só o município pode expedir, decidir, ver de que forma vai ser a expedição dessas certidões quando elas são requeridas às repartições públicas, seja qual for a sua finalidade. Agora, finalizando o artigo 14, que trata da competência privativa do município, a gente tem os seus parágrafos. E o parágrafo primeiro diz assim, acompanha aí. As competências previstas nesse artigo, em todo o artigo 14, todos os 36 incisos que nós relacionamos anteriormente, não esgotam o exercício privativo de outras competências, né? Ou seja, o município pode ter outras competências que não foram relacionadas aqui nesses 36 incisos. Tudo na forma da lei, desde que atenda, aqui é o ponto importante para delimitar a competência privativa do município, o peculiar interesse do município e o bem-estar de sua população, e não conflite com a competência federal e estadual. Tem a competência federal da União, né, do presidente, deputados e senadores, tem a competência estadual, governador e deputados estaduais, e a competência municipal, prefeito e vereadores, não pode de forma alguma conflitar com essas competências estadual e federal. Então, desde que isso atenda o peculiar interesse do município, atenda ao bem-estar da população e não conflite com o Estado e com a União, a competência do município pode ser estendida para outras matérias que não foram relacionadas nesses 36 incisos. O parágrafo 2º trata das normas de edificação. A gente já falou lá que é competência do município legislar, decidir e fiscalizar sobre normas de edificação, de arruamento, de loteamentos no município. E as normas de edificação, de loteamento e arruamento, que diz aí no parágrafo 2º, né, eles deverão exigir a reserva de áreas, ou seja, um novo loteamento tem que destinar áreas para, primeira linha, facilidade de locomoção de pessoas portadoras de deficiência, ou seja, com previsão de rebaixamento, rampas e outros meios adequados de acesso à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. B. Zonas verdes e demais logradouros públicos. Zonas ou áreas verdes são áreas para plantio de árvore ou resguardo de área verde para a população. Vias de tráfego de passagem de canalizações públicas, seja para esgoto ou para escoamento de água da chuva. Essas zonas, essas áreas, essas vias têm que ser resguardadas também pelo loteador. D. A passagem de canalizações públicas de esgoto de águas pluviais nos fundos dos lotes, obedecidas às dimensões e demais condições estabelecidas na legislação. É o município que vai tratar dessas matérias, tá bom? E a gente tem a E, que trata da instalação de rede de energia elétrica. Ou seja, o loteador tem que ter todas essas ressalvas aí, resguardar tudo isso num novo loteamento que ele estiver empreendendo na cidade.
E parágrafo 3º, a lei que dispuser sobre a Guarda Municipal, aqui a gente trata exclusivamente da Guarda Municipal, que é de competência do município legislar, por isso que a gente tem Guarda Municipal de um município que tem arma letal, de outro município que não tem, de um município usa arma de choque, do outro município não, de um município usa a guarda só para patrimônio, outra para ronda escolar, porque cada município decide como vai ser a sua guarda municipal. E aqui no parágrafo 3º a gente vê isso, que a lei que dispuser sobre a guarda municipal destinada à proteção de bens, serviços e instalações municipais obedecerá sua organização e competência. Ou seja, a lei que vai falar da guarda municipal vai também tratar da organização e da competência dos agentes públicos da guarda municipal. E o parágrafo 4º, a política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes dela, deve ser consubstanciada, ou seja, deve ser elaborada, deve ser pensada em plano diretor de desenvolvimento integrado nos termos do artigo 182 da Constituição. Mas o que diz esse artigo 182 no parágrafo 1º? Que a cidade com mais de 20 mil habitantes, que é o caso de Casimiro de Abreu, tem que ter o plano diretor municipal que cuida do desenvolvimento urbano do município, que prevê esse desenvolvimento, como vai ser feito nos próximos anos. Ele deve ter esse plano diretor aprovado pela Câmara Municipal. O Poder Executivo elabora e a Câmara Municipal deve aprovar esse plano diretor. É o que prevê lá na Constituição, no parágrafo 1º do artigo 182 e que está sendo citado aqui no parágrafo 4º do artigo 14 da Lei Orgânica Municipal.